Tive no sábado passado Ah, tá. na instalação, na criação do Instituto Pedro Rufino. O Ricardo é um historiador, né, dedicado a Mato Grosso do Sul e um homem que entrou nas pesquisas movido, é claro, pelo interesse que ele tem pela história de Mato Grosso do Sul e levado um pouco pela questão familiar, né? Que ele tem uma ligação muito grande com toda essa história que ele conta, a partir de Campo Grande, do Cabriúva, né? A partir do Cabriúva, até chegar na retirada da Laguna. O Pedro, bom dia, Ricardo. Bom dia, Bom dia, está me César. ouvindo? Como é que está? Tudo Estou ouvindo bem? bem. Tá Eu tudo quero bem. aproveitar, antes da gente conversar, eu quero aproveitar para mandar um alô para o Léo Figueiró, que está nos acompanhando lá em Ah, Cuiabá. maravilha. Desde ontem já avisamos. O Ricardo vai vir. Ô, Ricardo, por que Pois, nessa tua vontade, essa tua determinação em pesquisar a história de Campo Grande, principalmente a história de Mato Grosso do Sul? Sérgio Cruz, bom dia a todos os parceiros aí da sala. Bom, a história que começa é dentro da família, né, Sérgio? Então, quando eu era criança, a gente sempre ouvia conversa da fronteira, conversa de Campo Grande, por que que mudamos para cá, e assim por diante. Aí até chegar num ponto que o meu irmão também, padre Tiago, estava fazendo um estudo que ele estudava no seminário, né, em Araçatuba, e precisava fazer um trabalho sobre a família, numa pós-graduação que ele fez. Então, isso foi em 88. Em 89, começamos a fazer esse resgate da história da família. E coincidiu exatamente com a história do Mato Grosso do Sul, porque vimos lá, Pedro José Rufino, ouvíamos dentro da família, quem que é o Pedro José Rufino? É o comandante da Cavalaria de Guerra, na Retirada da Laguna, campanha do APA, né? E essa, essa guerra que teve ali. Outra foi o Francisco Davi de Medeiros, o meu avô, de Bela Vista, um dos fundadores da cidade de Bela Vista, e depois fomos ver o como é que é João Pereira Mendes Figueiró. João Pereira Mendes Figueiró, meu bisavô, que é ligado diretamente com a cidade de Campo Grande, né, que é da Fazenda Cabriúva. E esse João Pereira Mendes, ele é casado com a minha bisavó, como é que fala? A Ana, e ela é filha do Joaquim de Souza Moreira, que é ligado direto aqui à mata do Jacinto, né? Jacinto é pai do Joaquim de Souza Moreira, o português. Então, ou seja, ligou muita coisa numa só. E aí nós fomos procurando as raízes. O Tiago terminou o trabalho dele e nós damos sequência à criação de um livro, que foi esse aqui, ó, Cabreúva, de Segredo da Prosa, Uhum. família de João Pereira Mendes Figueiró. E da trilha na Retirada da Laguna surgiu esse daqui, que foi a trilha da Retirada da Laguna. Aí não sei se está Hum. para ver bem aí. Tá legal, tá Tá. legal. Bom, Quer dizer, é um material e, seu, da autoria sua e do Tiago. minha Vocês e do dois Tiago, essas duas obras aí. isso aí. A gente fazia pesquisa, Hum. um ia para uma banda, outra para outra, e íamos até o Rio de Janeiro para procurar mapas, porque não tinha mapa da região, né? O mapa mais Uhum. antigo que nós encontramos na nossa pesquisa foi do Rondon, 1950. Inclusive está na Graer lá, exposto lá na parede. E aí fomos a fundo, e o Tiago encontrou no Rio de Janeiro o mapa de 1802. Este mapa
que o Caetano Pinto de Miranda do Montenegro mandou fazer, né? Quando ele era governador, presidente da província na época. Então começou a esclarecer toda a história de Campo Grande, toda a história do Mato Grosso do Sul. A primeira ocupação, né, que foi antes de 1850, e depois da guerra, que findou a guerra em 1870, teve nova ocupação. Isso aí chamou muita atenção. Pois não. O Figueiró, o Pedro Rufino. Quem foi Pedro Rufino? Você deu uma rapidinha, tem toda essa preocupação em se criar um instituto com o nome dele. Então, quem foi ele e o que ele representa em nossa história? Bom, Pedro José Rufino, ele nasceu na Bahia e, como voluntário, foi servir o Exército no Rio de Janeiro. E logo, em seguida, ele foi destacado para vir para Mato Grosso, Uno, e foi para Cáceres, né, na Vila Maria, na época, e depois veio cuidar da fronteira em 1850, para Niuaque. Então, nessa vida dele, em 1850, ficou sediado em Niuaque. Depois teve a invasão paraguaia, eles, né, refugiaram para para Cuiabá, e depois de Cuiabá voltaram para fazer a retomada do território. E aí teve o embate, eles foram até Laguna, depois de Bela Vista, é uma fazenda que era do Solano Lopes, foi até Laguna, aí teve uma resistência paraguaia, e eles tiveram que fazer uma retirada estratégica. Aí voltando até o Porto Canuto, e é onde acabou a guerra. Aí o Pedro Rufino voltou para Niuaque. Esse aqui é o interessante, porque a coluna foi para o Rio de Janeiro. A coluna foi para o Rio de Janeiro. Vamos detalhar. O Pedro Rufino não fazia parte da Força Expedicionária, é isso? Ele estava em Niuaque quando... Isso. Ele estava em Niuaque quando chegou, o camisão chegou em Niuaque com destino a Bela Vista, é isso? E aí ele incorporou... Ele não estava em Niuaque. Não foi assim. Não. Ele estava em Cuiabá, porque ele foi embora com a primeira invasão paraguaia. Eles fugiram todos. Ou morria ou seria prisioneiro e ia para o Paraguai. Aí o Paraguai ficou quase 3 anos aqui, ele em Cuiabá. Aí que ele desceu encontraram em Miranda. Tá? Encontrou com a força que veio do Goiás. Ele veio para Miranda junto com o camisão, antes ou depois, essa informação você tem? Ele veio antes ou depois do camisão? Temos. Porque o camisão... Não, é porque o camisão já chegou... Ah, tá, legal. Aí ele veio junto e se incorporou... Ele veio junto com o camisão. Força Expedicionária. Isso. Ah, certo. Então, aí incorporou a Força Expedicionária. Como ele conhecia a região, ele também fez parte de apoio com o Guia Lopes, né? Contanto que depois que morreu o Guia Lopes, ali no Miranda de cólera, aí quem assumiu o guia foi o Pedro Rufino. Isso aí que foi até Niuaque e tal. Aí o Pedro Rufino veio acompanhou a retirada até o Canuto. Até o Canuto. O pessoal foi embora e ele ficou. Foi embora e ele ficou. Foi embora, não só ele, né? Como... Ficaram vários aqui, inclusive um soldado dele, que depois se tornou genro, que é o Antônio Francisco Xavier, ficou genro, soldado, né? Mineiro, e qual depois seu neto foi o comandante aqui da 9ª Região Militar, na Segunda Guerra Mundial, o general Mário Xavier. O general Paulo Xavier também é neto do Pedro Rufino, que é o sogro do Canale, né, do Antônio Mendes Canale. E assim, o Érico da Fonseca Moraes, o general também, que é de Niuaque. Mas, ou seja, assim como tem o Rupo Figueiredo...
Qual é a ligação que tem, a ligação familiar de Pedro Rufino com Figueiró? O filho do Pedro Rufino, chama-se Pedro Rufino Filho, que teve três filhas. Uma delas é Hermínia, que casou com Ernesto de Souza Figueiró. E esse Ernesto Aí, Souza Figueiró é o filho do João, aqui da Fazenda Cabriúva de Campo Grande. Essa que é a ligação, tá, quer dizer, Figueiró. então, a ligação é essa aí. E o que pretende o Instituto Pedro Rufino? Quer dizer, além de cultuar essa preliminar aí da vida do Pedro Rufino, o que pretende o Instituto fazer como do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da história, do ponto de vista até de expandir essa questão da retirada da Laguna e da Guerra do Paraguai? Bom, primeiro que o Pedro Rufino foi um exemplo, né, de resiliência e garra, né? O Visconde Toné disse em seu livro, falou, a única coisa que a gente tem para falar do Pedro Rufino é o excesso de ardor, porque ele era fera. Você deve ter visto isso no livro de Toné. Então, isso motivou a gente colocar o nome do Pedro Rufino, também que o Júnior Mock, o deputado Júnior Mock, na época que ele era presidente da Assembleia, ele conheceu a história juntamente com a Taíde Neri, que era o secretário de governo, e percebeu a importância que foi Pedro Rufino por esse fato, que ele ficou mais de 30 anos da vida dele doando, inclusive, o soldo dele para garantir a fronteira. Por exemplo, depois da guerra, teve a proclamação da República. Como é que o Império depois vai para a República? Como é que acerta essa questão de numerário, né? De soldo para aqueles que ficaram aqui? Hoje já é difícil, imagina naquela época, né, Sérgio? Então, o, o Júnior Mock, sensibilizado com esse assunto que o Ataíde Neri levou, juntamente conosco, e teve um estudo junto com o CADEF, a Universidade Federal, que é um estudo de movimento fronteirista. Eu não me lembro bem, o Centro de Estudo do Desenvolvimento da Fronteira. Tá? Então, percebeu também a importância deste herói, que é o Pedro Rufino. Aí, na época, o superintendente de turismo era o Matheus Dalzacker, juntamente com o Zito Ferrari, que era da cultura, eles fizeram uma base de apoio ao secretário e o Júnior Maltes chancelou com a comenda Pedro José Rufino. Então, esse aqui, quer ver? A comenda estadual Tá. Pedro José Rufino. Tá? Então, aí esse grupo de estudo motivou a fazer um instituto para cultuar a paz, porque foi falado tanto nesse estudo de guerra do Paraguai, guerra dali, aí com a ideia, uma centelha do Matheus falou, Matheus Dozak falou, vamos mudar esse assunto, vamos passar para paz. Agora que está chegando aí a rota bioceânica, que foi tão falada, né, uma rota transcontinental, né, na época do Império, foi inaugurado na República, né, em 1914, e hoje está fazendo uma realização dessa rota bioceânica. E vai passar exatamente nesse palco onde teve a Guerra do Paraguai, esse conflito da Tríplice Aliança, conflito de fronteira, conflito econômico e tal. Como está fazendo essa ligação econômica, falou, vamos fazer uma ligação cultural, vamos fazer essa ligação de paz, sabe aquele resquício que tem, mas o Brasil tomou do Paraguai, o Paraguai tomou do Brasil,
invadiu. Quer dizer, isso aí é passado. Essa trilha do futuro que a gente quer construir com este instituto é oportunizar aqueles que querem desenvolver projetos para que cultuem a paz ligado ao desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do sul do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também tem que ser desenvolvido com isso, porque o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a história é a mesma. Né? Então, a gente tem que linkar isso daí, Sérgio. Estamos à disposição para aqueles novos projetos que tiverem proposto para o Instituto. Figueiró, Pois não. por ocasião na reunião solene do Instituto, eu acompanhei o depoimento de todo mundo falou. O que mais me chamou a atenção foi o do Capitão Matos. Capitão Matos que tem um estudo, né, que fez um estudo geral da retirada da laguna, inclusive um projeto de uma estrada, né, que acompanha toda a trajetória da retirada da laguna. Esse caminho da laguna interessa para o Instituto, né, de certa forma, incrementar esse estudo do Capitão Matos, de uma forma possível, né? Claro, não vai se poder fazer como ele projeta, se fazer uma estrada só, né, para atender. O que é possível fazer, né, para que essa estrada vá para a memória e continue na memória das pessoas, além dessa estrada proposta pelo Capitão Matos? Tem algum documentário, alguma coisa, algum documento que possa ser, alguma coisa que possa ser mostrada para que a população não esqueça uma coisa? Tem. Inclusive, tem até a trilha já marcada, tanto nesse trilha da retirada da laguna aqui, que é uma proposta do Capitão Matos, que fizemos junto, né? Tem também essa mesma trilha já identificada pelo Major Niedson, que fez junto com o Instituto Histórico Geográfico. Tem lá o mapa, está todo identificado. Inclusive, o Comando Militar do Oeste promoveu a instalação de todos os marcos dos pontos chaves dessa retirada da laguna. E o que é o sonho do Capitão Matos? O Capitão Matos, você percebeu que ele estava emocionado, né? Tremendo até, de poder falar sobre esse assunto. Ele serviu mais de 30 anos lá no quartel de Bela Vista e sonha com o turismo, né? Esses pontos de turismo. E falamos assim, poxa, nós temos o caminho da Vila Real, por que nós não podemos ter aqui a trilha da retirada da laguna, com pontos estratégicos, né, sociocultural, né, que todos os proprietários de fazenda têm nessa trilha, que não desenvolvam isso? Então, esse é um sonho dele. Ainda vamos mais além dessa trilha que ele quer fazer. Tem as estações do turismo, que a gente já estudou. Isso tem uns 10 anos atrás, mais ou menos, para criar as estações. Por exemplo, ali no Porto Canuto, que vai para o Pantanal, vai para Bela Vista, né, para o sudoeste todo, um ponto de apoio que chama-se Estação de Turismo Porto Canuto, né, que é o filho da Dona Maria Domingas, né? Porto Canuto, quem que é o Panteão? X. Aí tem outro ponto de apoio, outra estação, lá em Uac, Estação dos Carreteiros, né? Que tem que ter posto de gasolina, restaurante, fraudário e assim por diante. E ele sonha com isso. Mas quando chega no poder administrativo, tanto o municipal quanto o estadual, tem um bloqueio, porque são os proprietários de fazenda que não tem interesse, está lá o gado lá. Então, a saída que ele vê é assim, é o tombamento dessa trilha, né? Aí dá uma questão política, né? O próprio, os políticos da região têm fazenda no setor, né? Então, eu acho que tinha que fazer um estudo
mais aprofundado pelo departamento competente do organismo estadual, para que possa fazer essa trilha. Assim, por que Compostela, Santiago de Compostela existe, né? Então, é isso aí, Sérgio. É um sonho do Capitão Matos que a gente está tentando ajudá-lo. Você me falou de um documentário, né, que o Dalzaker estaria produzindo com relação à retirada da laguna. Tem alguma coisa a ver com isso também ou não? Tem. Matheus Dalzaker, falei com ele agora há pouco, ele até disse que esse é um suporte, esse documentário dele é um suporte para toda assim, cadeia nacional, porque vai conhecer a história, né, conhecer o território e as propostas de atividade econômica, né? Você vê que esse documentário, até eu fiz parte, fui ao Rio de Janeiro para filmar a cripta, né, que foi onde repousam os restos mortais dos combatentes, lá Antônio João, o próprio Guia Lopes, Camisão, Juvencio estão lá. E eu fiz parte dessa filmagem lá no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, já está tendo uma visibilidade lá no Rio de Janeiro sobre o próprio movimento que deu esse documentário. Então, foi no Paraguai, né, lá em Cerro Corá, Paraporã, Bela Vista, Antônio João. Então, está envolvendo toda a sociedade neste documentário. E ele, não sei se ele comentou com você lá na inauguração do que ele quer fazer o lançamento desse documentário, acho que em fevereiro do ano que vem. Então, ele está disposto, inclusive, a ajudar essas informações e depois você faz uma entrevista com ele, né, Sérgio? Pois é. Ainda falando sobre Pedro Rufino, Nioaque depois de Corumbá, né, é o principal centro da história aqui da nossa região, daqui do Mato Grosso do Sul. O Pedro Rufino participou da atividade política em Nioaque. Ele morreu antes do movimento do Jango Mascarenhas. Tem alguma ligação de Pedro Rufino com Jango Mascarenhas? Você tem essa informação? Ou ele morreu antes? O Pedro Rufino era republicano também, tá? Mas só que Pedro Rufino, como Nioaque estava destruído, ele morou em Miranda, depois voltou para Nioaque. Mas ele fez parte da política, né? Assim, ele, como era militar, ele não podia fazer parte da partidária diretamente, mas seu filho, sim, né? O Pio Rufino foi deputado estadual, foi prefeito de Nioaque. O Afonso Rufino também está aqui, criou até na inicial do Rádio Clube aqui em Campo Grande, a casa do Pedro Rufino aqui na 13, na frente à praça ali, onde acolheu Getúlio Vargas quando veio aqui, né, aqui em Campo Grande. E você vê que Nioaque era um polo, né? Mas na época de 1850 tínhamos 3 municípios só no sul, era Miranda e Paranaíba, dialito de Nioaque, a pessoa, né, certo? Então, ele teve muitos, né, netos, filhos que eram envolvidos com a política, outro partiu para a área militar também. Muito bem. Muito obrigado a você, Ricardo. E você vai ficar me devendo um contato com o Dalzaker numa oportunidade próxima para falar exatamente desse documentário. Né? É importante a gente saber que tem muita gente, né, se antecipando à inteligência artificial e fazendo aí alguma coisa que possa, né, auxiliar, inclusive, a inteligência artificial, que daqui para frente vai ser difícil, né? Isso. Daqui para frente a inteligência artificial Olha vai tomar nosso lugar aqui de historiador e curioso.
Olha só que coisa interessante, Sérgio. Na época, Mato Grosso do Sul, era, né, um cone pelo Rio Paraná e Rio Paraguai. Aqui, uma nação indígena muito grande. Então, o acesso aqui, quando não tinha ferrovia, não tinha rodovia, era muito difícil. Então, depois da guerra, você vê que quando eles entraram por aqui, eles entraram por Paranaíba, né? Lá por Baús, né? No Goiás. Então, eles chegaram aqui. E não deram muita bola para os nossos heróis, mas quando o Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra de Getúlio Vargas, é cuiabano, né, mato-grossense, e assim também como o Dom Aquino Corrêa, mato-grossense também. Fizeram um esforço para inaugurar aquela cripta em homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai. E você vê que no hino do nosso estado está o nome dele, né? Antônio João, Camisão, Ricardo Franco, Guaicurus, né? Com a nação indígena, todos Uhum. a nação. Então, aí teve lá na cripta. O que me chamou a atenção foi o que eu dou aqui no discurso dele de inauguração, em 1941. Ele disse assim: olha, hoje nós estamos em festa, porque entre a terra, o céu e o mar há de vir novas ideias fecundas para valorizar estes heróis. Então, daí, hoje nós estamos, né, criando esse Instituto Cultural Pedro José Rufino, a Chama da Paz, e também nosso amigo Matheus Dalzac está desenvolvendo este documentário, né, que esse aí já do aqui no previa, né? Umas atividades e ideias fecundas sobre as novas gerações, porque ficamos muito tempo em repouso. Veja bem, Mato Grosso do Sul é multicultural. Todo mundo que vem aqui, todos que vêm, vêm com saudade da sua terra. Assim instala o CTG, né, o CTN e outros, né, os japoneses, os árabes. Mas isso é bom porque essa multiculturalidade, essa amálgama social, sempre fortalece e vem ideias de todo lugar do mundo. Mas só que, na questão cultural, às vezes precisa dar um incentivo do governo do Estado, assim como ensinar as crianças lá na base, né? Os professores têm que aprender sobre a nossa história. Eu, quando era criança, eu estudei Índio Caramuru de São Paulo. Aqui não tinha nada, né? Você vê, aqui nós tínhamos o bugre, né? Uma forma pejorativa de falar dos povos primitivos, né? Que a gente respeita tanto hoje. Mas essa multiculturalidade, temos que fazer essas crianças aprender lá embaixo, preparar os professores para poder, né, dizer com certeza como que, de onde nós vimos, como nós estamos e para onde vamos. Você sabe disso. Vamos lá, Muito Sérgio. obrigado a você. Muito obrigado a você. Um abraço para o Léo, que está nos assistindo lá em Cuiabá. E foi muito bom conversar com Mano, você. Léo, É, é, é muito bom conversar com você e conversar com as pessoas que interessam em cultuar, né, em valorizar os fatos históricos. Eu que sou muito, tanto quanto isso. você, né, que muito interessado em não deixar perecer a memória do nosso Estado. E a gente vai abrir mais espaço daqui para frente para que o Instituto Pedro Rufino possa dar divulgação a todo o seu trabalho, porque é um trabalho realmente, uma iniciativa realmente muito interessante e que deve ser incentivada. Né? Esperar que a gente conheça muito mais sobre a história, principalmente sobre esta tragédia, né, histórica que foi a retirada da Laguna. Um abraço muito forte para você Pois. e sucesso aí no Instituto Pedro Rufino. Um abraço. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Obrigado à família do Mato Grosso do Sul, família do Brasil. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Falou!
Aí foi a nossa entrevista com o Ricardo Figueiró, filho da dona Edith, né, meu amigo, Ricardo Figueiró. Sou amigo dessa família há mais de 60 anos. Né? Logo que eu cheguei, foi uma das primeiras famílias com as quais eu tive contato aqui em Campo Grande, foi com a família Figueiró, através do Léo Figueiró, nosso querido Baltazar.